Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, eu sou Sérgio Giampaoli, gerente de desenvolvimento de mercado da BASF. Estamos aqui em mais um episódio BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Hoje estamos aqui com a presença ilustre de dois herbologistas, os irmãos Paiola, o Alfredo e o Leandro. Trabalham aí conosco aí há um longo tempo, fazem pesquisa na área de plantas daninhas aí, uma problema de resistência aí que vai crescendo aí ao longo dos anos. Então, em primeiro lugar aqui, eu gostaria de cumprimentá-los aqui e recebê-los. E é uma honra a gente poder fazer esse bate-papo aqui. Para fazer a introdução do assunto, a problemática de plantas daninhas é bastante grande. Nós temos aí várias possibilidades aí e vários contextos aí que a gente pode abordar. O problema de resistência, com certeza, é um problema crescente, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas eu gostaria da gente começar falando um pouquinho mais da parte regional, da parte local, falando aí um pouco de Paraná, um pouco de MS, né? Contextualizando um pouquinho da última safra. Então, se a gente pegar aqui na última safra, a gente teve um período bastante seco, né? Quando da implantação da cultura e quando se antecedeu um pouco a implantação da cultura da soja. E isso ocasionou que a gente teve uma quantidade muito baixa de emergência de planta daninha ali antes do plantio. E esse foi um cenário que no momento facilitou a vida do produtor, mas que logo em seguida que ele plantou a soja começou a vir essa incidência, esses fluxos de planta daninha dentro da cultura. E isso ocasionou vários problemas, né? O produtor, aquele agricultor que está vindo aqui hoje para o show rural, ou todas as pessoas da cadeia, eles reparam nas lavouras que as áreas não colhidas elas estão bastante sujas. E isso vai impactar com certeza aí num banco de semente maior, uma problemática muito grande para a próxima safra. Então, para a gente iniciar, eu acho que essa é uma boa contextualização aí. É um bom gancho para a gente começar. E daí, Alfredo e Leandro, vamos começar aqui com o Alfredo. Queria que você comentasse um pouco, né, a respeito disso que eu acabei de falar, né? Que tivemos aí um cenário que foi favorável, né, num primeiro momento, que no decorrer da safra aí a gente viu que isso se desenvolvendo na cultura. E qual vai ser a problemática do teu ponto de vista aí para a próxima safra em função desse cenário? Não, ótimo, como muito bem pontuado pelo Sérgio, né? Ano passado teve menos plantas daninhas, principalmente bulva, que a gente trabalha muito há muitos anos aqui na região. E aí o ano passado está fazendo 11 anos, né, que eu estou aqui na região, aqui em Palotina, na UFPR. E dos 11 anos que eu estou aqui, o ano passado foi o ano que teve menos bulva, né? Não só bulva, algumas outras espécies problemáticas nessa período de entre safra, pós-colheita do milho, até entrar a cultura da soja. Então lá, junho, julho, agosto, teve uma incidência bem baixa de plantas daninhas, em especial a bulva que a gente trabalha tanto nesses últimos anos. E isso deixou, como o Sérgio colocou bem, uma ideia ilusória, uma ideia falsa ali de que estava tranquilo, estava fácil, não precisaria investir muito em herbicida, poderia tirar algumas aplicações, baixar o investimento, enfim. Isso foi feito em vários sentidos. E aí dentro da lavoura depois veio bastante planta daninha, veio bastante não só bulva, veio picão, veio caruru, mais do que muitos previam, inclusive. E aí isso ocasionou, obviamente, perda de produtividade e muita semente, como o Sérgio colocou, né? Então, pensando aqui, eu falei, 11 anos estou aqui, no ano passado teve menos, mas nos outros 10 anos teve bastante planta daninha, bastante bulva. E semente tem, porque veio dentro da soja. Agora no final sementeou, não só bulva, outras espécies. E essa semente vai estar no sistema produtivo. E aí, tendo um ano bom assim, esperamos, Deus queira, ter uma boa safra de milho, vai ter chuva e vai ter uma incidência de planta daninha muito grande durante o ciclo do milho. Ao final do ciclo do milho, colhendo esse milho, vai ter muita bulva, como tinha em outros anos anteriores, e essa planta vai estar lá. E é importante pensar desde agora, né, um momento bem oportuno, né, Sérgio, depois o Leandro complementa, pensar como fazer esse manejo já, né, estratégia de manejo, bons produtos, bons posicionamentos, para poder aplicar isso lá pós-colheita do milho e assim por diante. Já, lógico, fazer um manejo dentro do milho bem feito, mas depois complementando isso para entrar com a soja no limpo de fato e não ter surpresas desagradáveis como tivemos nessa última safra agora, 24, 25. Perfeito. E, Leandro, me diz uma coisa.
O Alfredo ele pontuou muito bem ali, né, tudo que ocorreu na safra aí. Mas e aquele período inicial, né? O que isso impactou o produtor? Né, você ter pouca planta daninha ali antes da dessecação e depois disso nascer no meio da soja. Me fala um pouco sobre essa mato competição. O que isso pode ter tirado aí de produtividade, né, do agricultor. Sérgio, antes, obrigado pela oportunidade, pelo convite, pela parceria de longa data, né, que a gente tem com a BASF na execução de vários projetos de pesquisa, né. Nem lembro de quando a gente começou essas iniciativas, mas é um longo período e a gente é muito feliz e muito grato por isso. Obrigado a quem nos acompanha, por nos ouvir, até não só aqui, mas pelas redes sociais também, né. Depois a gente faz a propaganda mais pro final. E só complementando ainda um pouco e respondendo a tua pergunta, né. A gente foi num dia de campo, nessa última safra agora, né? Foi em janeiro, comecinho de janeiro, um dia de campo, e a gente procurou nesse dia de campo, que a gente foi convidado a participar, mostrar assim 2 cenários diferentes, o cenário da mata interferência e um cenário que a gente chamou, entre aspas, de escape, que é isso um pouco do que o Alfredo mencionou. Porque não necessariamente o mato ele vai estar interferindo naquele período, que a gente chama de período crítico de prevenção e interferência, que é o início, antes do fechamento da cultura, onde realmente marca na produtividade, onde o produtor enxerga aquela competição inicial. Mas às vezes é aquela planta, como o Alfredo falou, que está lá no final do ciclo, ela vem sorrateira dentro, ela escapa, e como a buva foi esse ano no sul, centro-sul, Paraguai, escapando por cima da soja, sementeando, prevalecendo ainda o problema no sistema, porque você vai produzir, gerar descendentes, e aí esses descendentes vão gerar novas populações no futuro. Então a gente não pode baixar a guarda, não pode. E quando a gente fez isso no dia de campo, a gente notou bem que o produtor ele enxergava aquilo que ele estava enxergando na sua lavoura. Porque ele enxergou, a gente colocou a mato competição colocando em alvos que nem sempre são tão recorrentes na região onde a gente atua. Por exemplo, no oeste do estado do Paraná, com mais ações efetivas, né? E que vem aumentando muito. A gente menciona burro, mas vem aumentando muito picão, vem aumentando muito caruru, vem aumentando muito outros alvos. E esses alvos estavam lá, mato interferindo. E a buva sementeando. Só que aí vamos voltar à buva, né? Porque esse ano talvez, não sei, essa safra agora é 24 para 25, eu posso falar assim, né? Não foi marcante para a buva, mas a buva tá ali. Ela é o inimigo, repito, sorrateiro, tá esperando só o seu momento para agir. Esse ano faltou um pouquinho de água para ela. Veio temperatura, veio luz, ela tava ali esperando, acordada para vir, mas faltou água. Mas quando ela vem, a gente tem que lembrar que uma planta de buva por metro quadrado na média da área pode roubar de 14% até 39% no rendimento. Se a gente pega o mínimo, que é 14%, e se a gente transforma isso em números assim mais palpáveis para quem nos está ouvindo nesse momento, isso a gente fazer o cálculo em Hilux, não, Alfredo? Vai dar uma Hilux para cada 300? 300 hectares, 300 hectares. Quem gosta de alqueire. Para quem gosta de alqueire, né? A gente menciona a buva, né? Mas ultimamente a gente vem ilustrando, porque tem gente que não gosta de Hilux, né? Gosta de Dodge Ram ou Ram, né? Mas vamos pegar um outro alvo agora, o pé de galinha. O pé de galinha por metro quadrado na média da área é uma Dodge Ram, uma Ram a cada... Quantos hectares, Alfredo? 300 também. 300 também. Porque a perda aí vai ser próxima a 21%. Né? 15 sacas facilmente você perde por hectare. Ou seja, está perdendo aproximadamente meio milhão de reais com uma planta de pé de galinha por metro quadrado na média da área. Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. Na buva vai dar em torno de 350, 400 mil reais, né? Dependendo como está o preço da soja, obviamente. A gente gostaria que estivesse bem melhor do que está agora. Mas essa é uma realidade impactante. É uma pena que nem todo mundo que está nos ouvindo esteja realmente sensibilizado para essa questão. A gente, como pesquisa, faz essas contas todas a partir de resultados nossos que a gente vem obtendo ao longo dos anos, mas colocar isso na mente de quem está ligado diretamente com a produção nem sempre é tão simples, né? Para que haja essa consciência. E a gente vê muitas vezes o inverso, né? Pessoas procurando aquele manejo fácil, o manejo simples, o manejo de reduzir 50% no custo, que muitas vezes é ilusório, porque o real resultado a gente vai obter com um real investimento. Né? Então, e nem sempre vai ficar tão barato, né? Mas a gente sempre costuma falar que barato às vezes pode ser uma ilusão, né? Barato caro, que sai bem caro, inclusive, né? Caro é ter mato na lavoura, né? Caro é ter mato. Caro é produto que não funciona. Quando a gente posiciona bons produtos com bons produtos, a pessoa fala às vezes é caro.
E isso não é crítica, a gente também é de família de agricultor, né? Então é caro, não, o caro é ter mata na lavoura, né? O caro é produto que não funciona. Isso vai impactar a perda de produtividade depois, no sistema como um todo. A gente sempre trabalhava na roça e o pai sempre tinha uma lógica do custo mínimo, né? Arrendatário, né? Arrendatário, né? E o custo mínimo nem sempre funciona tão bem, né? E hoje, quando a gente pensa em investimento em termos de plantas daninhas no sistema produtivo soja, milho, a gente tem resultados, a Embrapa também tem. A Embrapa vai atualizar, acredito, esse ano, né, 2025, os resultados. Os nossos resultados apontam para 173%, se não me engano, de incremento de custos. Os resultados da Embrapa em torno de 222%, quando tem resistências múltiplas na área. Então, complica realmente o manejo. Mas a palavra é investimento e não gasto. É investimento, porque se você não fizer, você vai ter muito mais dor de cabeça lá na frente, coisa que impacta diretamente no bolso. São as Hilux, são as Rans que estão indo embora, estão indo pro ralo. Eu acho que essa é a palavra-chave, né, Leandro? Você ter eficiência, você ter controle, Sim. né? Você resolver com uma boa solução, isso não é custo, esse investimento, né? O custo e o custo caro é quando você gasta pouco, mas não resolve o problema. E daí depois isso impacta em produtividade. Então isso daí ocasiona um prejuízo bastante grande. Mas dentro desse cenário que a gente está falando aqui do nosso crop system, vamos dizer assim, da região aqui centro-sul do Brasil, que na sua maioria é baseado aí numa primeira safra de soja e numa segunda safra de milho, tu colocasse aí 2 plantas daninhas aí de extrema importância, né? Buva e pé de galinha, né? Que tiram muito a questão de produtividade do agricultor e que impactam diretamente na questão de rentabilidade. Mas além dessas 2 plantas daninhas aí, Alfredo, quais outras plantas daninhas também têm importância que o agricultor tem que estar, vamos dizer assim, de olho e preocupado em fazer o controle eficiente? Buva hoje, pensar no Paraná, em específico no Paraná, hoje vai ser a planta daninha mais presente em área de soja. 70%, 80% da área de soja nos últimos anos tiveram buva, né? Mas pensar a nível de Brasil não é a buva necessariamente. Pensar a nível de Brasil, pensar em folha larga. A plantinha folha larga que está mais presente nas nossas áreas de soja é a taporaba. Tem mais de uma espécie, mas predominantemente a Camelina bengalense. Então essa espécie que está mais presente hoje nas áreas de soja do Brasil. Pensar na última safra que tem computado, né, que é 24, 25 ainda está sendo colhida, mas aí a 23, 24, você vai ter aí próximo a 58% da área de soja do Brasil com taporaba presente, né? Então é muita taporaba. Então isso daí vai dar uns 28, 26, 28 milhões de hectares de soja com taporaba. E aí vem outras plantas, vassourinha de botão, crescendo muito no cerrado, poaia branca, né, charque brasiliense, crescendo em várias regiões também, e outras folhas largas, aí você pega caruru picão, como o Leandro já mencionou, e leiteiro, corda de viola, então outras várias folhas largas aumentando bastante em área, preocupação, roubando produtividade, como já foi mencionado também, e às vezes a gente passa despercebido, né? O Paraná foca muito na buva, esse ano teve menos buva, e parecia que está tranquilo, daquela ideia falsa que estava tranquilo, mas tem várias outras espécies de folha larga. Folha estreita, além do capim-pé de galinha, o amargoso ainda está no sistema, menos do que alguns anos, mas está no sistema, né? Então, assim, são um complexo de plantas daninhas bem vasto. E é importante... Hoje de madrugada você estava respondendo pergunta de capim-arroz, lembra? De capim-arroz, a gente na fila de madrugada vindo aqui, o pessoal perguntando de capim-arroz dentro da cultura do milho segunda safra. No Rio Grande do Sul não, Paraná, Mato Grosso do Sul, né? Então são plantas que às vezes a gente não se dá muita conta e por isso que é importante a gente ter bons produtos que tenham um bom espectro de controle ou, né, possa ser associado com outros produtos sem causar antagonismo, e sim um efeito aditivo assinérgico. Então você consegue ampliar o seu espectro de controle. Não controlar um alvo só em específico, porque tem vários alvos, né? Então isso é muito importante sempre estar pensando nisso. Essas plantas elas exigem de nós um manejo um pouco mais sofisticado. A gente vai falando da lógica de investimento, do caro, etc. E nessa lógica de manejo sofisticado, acho que é importante elencar isso que o Alfredo vinha falando, 3 pontos que são essenciais. Ou seja, a gente precisa de aplicações que muitas vezes são sequenciais, aplicações que são encaixadas nas janelas, aplicações que entram dentro do sistema, então elas não são isoladas na cultura da soja, isoladas na cultura do milho, elas são pensadas dentro do sistema. Mistura, segundo ponto, que sejam sinérgicas, 1 mais 1 é igual a 3. Parece simplório isso, uma conta antimatemática, né? Mas assim, o fato é que na mistura de 2 produtos, eventualmente é como se gerasse um terceiro. Um efeito que é diferente de qualquer um que os outros 2 por si só isolados gerariam. E terceiro ponto, quais seriam esses produtos que dentro de uma rotação de mecanismos de ação entrariam nessas misturas e misturas sinérgicas? A gente pode destacar alguns grupos, né? Vem chamando muita atenção nos últimos anos misturas de triazinas com inibidores de carotenoides, por exemplo, né? No milho agora. No milho, né? Agora que nós estamos aqui no Show Rural, estamos conversando nesse podcast, gravando e tal, e pensando na cultura do milho que está entrando agora, né? Fevereiro de 2025. Então, assim,
Essa é uma realidade que nós estamos vivendo agora, então são misturas muito interessantes pro momento, né? Aí encaixe de entre safra, né? Como algumas misturas existem possibilidade, nessa mesma lógica triazinas que inibiram esses carotenoides. Mas que mais nós teríamos, né? Ok, nós poderíamos pensar num produto que hoje é substitutivo do paraquat, entrando numa lógica sistema, que é o glufosinate. Mas que outro parceiro poderia ser interessante? Nós não podemos esquecer, tanto para folhas largas, que são o foco da maioria deles, mas também como sinérgicos para controle de folhas estreitas, que são os inibidores da protox, que entram no sinergismo em misturas com glufosinate, entram em sinergismo em misturas com graminicidas, muitas vezes, e com glifosate. Então são alternativas que a gente tem que pensar nesses 3 pontos para encaixar na lógica do sistema e tentar resolver. Alguns podem estar pensando nesse exato momento, peraí, acho que isso não vai ficar barato. Lembra, barato que você está fazendo está saindo bem caro na tua roça. E caro é aquilo que não funciona. Ainda dentro desse contexto de crop system, né, eu achei bastante interessante aí, Leandro. Aborda um pouquinho para nós aí a dinâmica de plantas daninhas aí da soja, do milho. Elas ocorrem até para um melhor entendimento do pessoal. O que eu tenho mais me preocupar na soja, o que eu tenho que me preocupar um pouco mais no milho da segunda safra, né? E quais as alternativas, né, que eu teria aqui de manejo, pensando assim, faz sequencial, faz aplicação única dentro desse contexto aí. Então, pensando agora já no milho que está entrando no campo, como o Leandro colocou agora em fevereiro, algumas áreas já foram semeadas, como ali Palotina, outras estão sendo semeadas, outras serão semeadas nos próximos dias. No milho, a gente tem algumas plantas que vão emergir a partir de agora, né? Então a buva mais para frente um pouco, a partir de abril, maio, naturalmente, tendo chuva, como esperamos que tenha, né? E aí ela vai emergindo e vai explodindo ali para quando o milho sair do campo ter muita buva e atrapalhando a gente, como teve em vários outros anos, ano passado mesmo, como a gente já falou. Mas você tem as plantas de sistema, então como é a trapoeraba. Então a trapoeraba, pegar a trapoeraba, a gente comentou antes, né? A folha larga que mais cresce no Brasil hoje, a trapoeraba nas últimas 3 safras ela aumentou um pouco mais de 7 milhões de hectares de área no Brasil. Então ela fica no sistema de uma cultura para outra. Então muitas áreas de soja tinham trapoeraba, colheu a soja, cortou ela está voltando, rebrotando, emergindo, crescendo dentro do milho segunda safra. Se não for bem manejada, e infelizmente às vezes não dá para fazer um bom manejo com uma aplicação só no milho, ela vai ficar depois do milho. E aí, folha estreita, além do capim amargoso, mais velho conhecido, o capim pé de galinha, né? Então o capim pé de galinha nos 3 últimos anos, a gente falou da trapoeraba, o pé de galinha nos 3 últimos anos aumentou mais de 10 milhões de hectares no Brasil. Aí o amargoso, que está um pouco em segundo plano, mas ele aumentou mais de 3 milhões de hectares nas últimas 3 safras. Então tá, ele fica de uma safra para outra também. Então ele estava na soja, colheu a soja, cortou, fica no milho e aí, dificilmente muito bem manejado assim, ele vai ficar depois na próxima safra. Então a importância de fazer o bom manejo de milho, como o Leandro comentou, e depois pós-milho com boas misturas para entrar com a soja limpa. E aí questão de pré-emergente, depois a gente pode comentar um pouco mais, mas abordando o sistema como um todo, porque essas plantas ficam de uma lavoura para outra, né? Então vai complementando e nasce novos fluxos, emerge novos fluxos. Então essa capim amargoso, capim pé de galinha, liberou semente, essa semente vai emergir também agora no milho. Está emergindo algumas lavouras que a gente teve essas últimas semanas e emergindo muito. E não é pouca semente, né? E é muita semente, né? O pé de galinha ali de 120 a 140 mil sementes, dá uma touceira dela. Amargoso lá 70, 80 mil sementes, então assim é muita semente. E ela fica ali replicando, dando semente. E fechando esse contexto até das principais espécies, caruru e picão preto, né? Caruru, amarantos híbridos principalmente, palmeri mais lá no Mato Grosso, né? E também o picão preto, principalmente o bidem subalternos. Então ele tá ali, estava na soja, deu muita semente. Amarantos híbridos pode dar ali 250, 350, 400 mil sementes. Picão é menos, né? 1.200, 1.300 sementes, mas enfim, dá bastante semente. E aí essas sementes emergem em grande parte no milho, outras ficam no banco de semente dormente, mas essas que emergem no milho, elas geram plantas, essas plantas geram mais sementes. Então ano passado mesmo que foi seco, a gente mensurou às vezes 3 ciclos de caruru e picão dentro do milho. Crescia, ficava um pouco mais de um palmo ali, dava semente e aí alimentando o banco de semente. Aí foi seco, não emergiu. Aí emergiu um monte dentro da soja, como o Sérgio contextualizou de início já. Aí depois, a partir de setembro, outubro, chovendo bem, até novembro choveu muito bem. E aí emergiu um monte, porque tinha semente. E aí dentro da soja, você pensa em plantas como caruru, pode vir 7 fluxos ou mais, né? O picão da mesma lógica, né? O caruru tem trabalho que mostra até 9, né? Ele vai vindo dentro da soja. E aí o Alfredo, hoje de manhã, a gente veio comentando, eu sei que o Sérgio vivenciou muitas experiências do Rio Grande do Sul no caruru lá, e aquela luta toda, a briga. Mas o Alfredo, hoje de manhã, já recebeu um convite para dar uma palestra no MT, né? Falando de
caruru. Então, assim, é uma planta que está aumentando pelo Brasil. Eu sei que a conversa está muito pautada pelo sul, centro-sul, né, que desde o início, mas, cara, como a gente anda pelo Brasil como um todo, essas pestes, elas estão de norte a sul, né? E antigamente a gente falava assim, puxa, buva era só no sul, começou no Rio Grande do Sul, mas a gente encontra ela no Mato Piba hoje. E o inverso acontece quando a gente pensa em vassourinha de botão, que não tem a resistência, mas é uma planta tipicamente tolerante a glifosato, que ela só estava lá, Pará, Mato Piba, etc. E hoje ela está aqui no sul, a gente encontra no Paraná vassoura de botão. Você sabe que tem no Rio Grande do Sul alguns lugares espalhados também, então ela está, especialmente no MS, chamando muita atenção. Então são ora as plantas daninhas resistentes, ora tolerantes, são plantas daninhas de difícil controle. E o Alfredo pode falar melhor, porque ele acompanha melhor os projetos com a Garac, e a gente teve um orientado, a gente fala, por exemplo, de capim amargoso. O produtor às vezes fala, eu já aprendi a mexer com capim amargoso, né? Mas capim amargoso tem resistências múltiplas já hoje também. Tem resistência de baixo nível, por exemplo, a Cretodin, a Loxfop, não é só mais a glifosato. Então a gente pensa muito no pé de galinha, realmente hoje ele é a principal planta daninha no Brasil. Mas o capim amargoso também. Não pode baixar a guarda. A gente começou falando que não pode baixar a guarda para burro, mas não pode baixar a guarda para nenhum desses inimigos nossos. Né? Igual corda de viola. Esses últimos 2 dias que eu mais ouvi de planta daninha diferente foi corda de viola. Né? Corda de viola é voltas que não foram, né? Tipo assim, era o problema da década de 90 com o pai na roça lá, mas hoje ela tá chamando a atenção de novo como uma planta daninha tolerante a glifosato que tá infestando as áreas. E a buva, né? Vamos voltar nela de novo, né? O melhor exemplar de estudo de resistência que a gente tem. Uma planta tem resistência a glifosato, tem resistência a inibidores da LS, tem resistência a inibidores do fotossistema 1, como o Paraquat, que saiu, e o Diquat, que continua, não é em todo o Brasil, mas em regiões bem expressivas, e resistência ao 2,4-D. Então a gente realmente tem que achar ferramentas, como aqueles 3 princípios que eu mencionei, que encaixam no manejo delas. Tá com vontade de falar mais alguma coisa? Não, é só essas ferramentas, porque várias dessas plantas, como o Sérgio perguntou, você estava comentando, dentro da cultura da soja vai ser muito difícil, ou quase impossível controlá-las, né? Então é importante de controlar antes. Antes a gente tem mais ferramentas. Como o Leandro comentou já anteriormente, as ferramentas sinérgicas, digamos assim. Então, glufosinato com protóxido é uma das grandes possibilidades, seja numa primeira aplicação já, alguns posicionamentos, seja numa segunda aplicação na sequencial, que a gente diz, né? E áreas com planta daninha mais desenvolvida, a gente sempre diz também aquela frase há pelo menos 5 anos, né? Da sequencial é essencial, a aplicação sequencial é essencial. Isso, para poder ter lavoura limpa, senão não vai estar tem limpa. plantas que você resolve antes de entrar a cultura, né? Eu sei que o milho, a janela é mais curta quando a gente pensa em região de sucessão soja-milho, né? Mas antes da soja, pós-milho, a gente muitas vezes tem uma faixa de manobra. Eu sei que no Cerrado é mais complexo, mais seco, né? Ali o trânsito dos manejos é mais difícil, mas sul não tem desculpa, sul, centro-sul não tem desculpa. E realmente tem que fazer esses manejos. Pô, a gente aprendeu a fazer bateria em cigarrinha, por que não vai fazer bateria né? A mesma lógica também, a gente aprendeu a fazer preventivo para doença, fungicida preventivo. Por que não fazer manejo com herbicida numa lógica preventiva, como são os pré-emergentes também, né? E aí eu vou tentar exemplificar agora com a buva, que eu acho que é o modelo mais complexo em algumas regiões do sul ainda. Se você pega pós-colheita do milho, faça as aplicações o mais cedo possível nas melhores condições. Faça todas as sequenciais, faça um bom acabamento. Exemplificando agora com nomes. Tem resistência ao 2,4-D, tem resistência ao glifosato. O glifosato continua no sistema, porque ele é um bom veículo. Não, ele age ali, tem um certo sinergia, tem uma certa ação a nível ali de planta ainda. Então, um glifosato 2,4-D, peraí, 2,4-D não vai. Dicamba não está em escala no mercado, mas pode um triclopir, pode um alauxifem, por exemplo. Aí vem uma sequencial. Qual sequencial? Quando a gente pensa em coniza, talvez a melhor sequencial que a gente tem seja o glufosinato com safenacil. Então a gente tem alternativas nesse modelo de trabalho que são bem sucedidas. São investimento. E aí o produtor vai colher bom resultado. E essa planta tem que ser resolvida antes. Coniza é antes. Picão, leiteiro, caruru, você vai ter que estar preparando o terreno para depois conviver melhor com ela lá dentro, né? Quem sabe entrar com uma soja em lixo, usar pré-emergente ou coisas assim. Mas buva e preferencialmente algumas plantas como vassourinha de botão, poaia, trapoeraba, tem que resolver antes de entrar com tudo. E diante desse cenário de resistência crescente, né, no mundo inteiro, quais seriam dentro desse crop system aí, soja e milho segunda safra, as plantas aí com o maior problema de resistência e que o agricultor tem que ter mais cuidado? Pensando em resistências múltiplas e a lógica mais MS, Paraná e Sul como um todo, a buva que o Leandro vinha comentando, né? Por ter essa resistência ao glifosato, aos inibidores LS, vários deles, né? 2,4-D, fotossistema 1, então ela acaba sendo mais complexa nesse sentido.
Mas, como até acabou de comentar e aproveitando para complementar, né, essa possibilidade de usar bons protóxicos e glufosinato nesse sistema. Então, são produtos, bons protóxicos, Leandro citou Safenacil, que podem entrar numa primeira ou numa segunda aplicação, né, complementando bem esses produtos, que eles são produtos classificados na nossa classificação herbicidas contato sistêmico como contato. Mas eles não são rápido como era o paraquat, como é o andiquat. Então, eles têm mais mobilidade, como a gente diz. Então, eles permitem associações com produtos sistêmicos sem ter um antagonismo necessariamente. Então, isso é algo muito, muito interessante, muito vantajoso para o sistema. Então, entrar com essas aplicações e conseguir complementar bem esse controle. Às vezes, se a planta não estiver muito desenvolvida, uma aplicação só seria o suficiente, mas planta fora do ponto, como a gente já disse, né, a sequencial vai ser essencial. Então, utilizar bem essas ferramentas. Além da buva, daí, o capim-pé de galinha, que hoje tem resistências múltiplas, mais que comprovadas, aí a glifosato, FOP e DIN, né? Então, aí o amargoso, que o Leandro comentou, tem resistência no Brasil a glifosato, FOP, mas no Paraguai, que está aqui do lado, e muita gente do Paraguai passando aqui no show rural esses últimos dias. Inclusive, a gente publicou agora em dezembro do ano passado, na Weed Science, o Sérgio conhece bem, né? A melhor revista da área de plantas aí do mundo, um artigo comprovando o mecanismo de resistência do capim amargoso a glifosato, a luxifol, pretodina no Paraguai. Então, assim, tem indicativos que se possa ter no Brasil também, a gente vem trabalhando com isso, mas a princípio não veio do Paraguai, por análise genética a gente vem fazendo, não é a mesma população, né? O mesmo biótipo que a gente chama. Ou seja, seleção. Está selecionando no Brasil também o capim amargoso. O Leandro falou, parece estar tranquilo, né? Mas pode ser que daqui a alguns anos... Não baixa a guarda. O capim amargoso seja pior que o capim-pé de galinha. Porque a gramínea entorcerata tem rizoma ainda. O capim-pé de galinha não tem outras características, né? Mas não tem rizoma. Então, na área de plantaninha rola umas apostas, né? Qual que vai ser a pior, né? Aí o pessoal fica fazendo aqueles trabalhos de futurologia, né? E nem sempre dá certo, né? O certo teve nos Estados Unidos ralando um pouco por lá, né? E realmente, assim, lá tem os seus problemas já bem consolidados, né? Agora aqui a troca de cadeiras, né? A dança das cadeiras, ela é contínua, né? É tudo muito mais dinâmico aqui, né? O clima é isso, a condição tropical, cultura o ano todo. Então, realmente, essa dinâmica, ela complica a nossa vida. Realmente, ser agricultor no Brasil não é uma obra fácil, né? Mas é uma coisa que realiza, gratifica, ok, mas que torna a gente e cicla a gente cada vez mais, ou seja, a gente está cada vez melhor nesse processo. Não é que a gente está batendo recorde de produção, né? Mas tem esses desafios, esses inimigos, eles têm que ser resolvidos com certeza. Não baixa a guarda, gente, não baixa a guarda. E aí quem está acompanhando a gente, está ouvindo a gente, pelo amor de Deus, não existe receita de bolo, entendeu? Tem muita gente pelas redes sociais vendendo magia. Não existe receita de bolo. Repita isso que é muito importante. Bons agrônomos, Sérgio está aqui, um ótimo agrônomo, sabe disso. Não tem uma fórmula mágica que vai como um passe resolver tudo que você tem de problema. Não tem como você resolver problemas extremamente complexos, reduzindo o custo e trabalhando de uma forma singela, simples. É sofisticado, é complexo, é desafiante mesmo. Ponto. Né? Eu acho que isso é importante destacar, porque está se vendendo muita ilusão por aí. Né? E dentro desse cenário, Leandro, Alfredo aí, o que vocês recomendariam de práticas de manejo para o agricultor? Isso que ele tá entrando agora numa segunda safra de milho, mas quando ele colher esse milho, a partir desse momento que o agricultor faz a colheita desse milho, quais seriam as práticas de manejo para eu conseguir entrar com essa soja no limpo, vamos dizer assim, né? Quais seriam as medidas que o agricultor teria que adotar aí dentro dessa janela, vamos dizer assim, desde que ele colhe o milho segundo safra até o plantio de soja? Sim. A gente comentou, complementando bem, muito boa pergunta, né, Sérgio? Começando bem o manejo no milho, o Leandro comentou um pouco também, então usar muito bem as triazinas, atrazina, terbuxilazina, sempre tentar associar ela com os bons inibidores do biossíntico-etanóis, então mesotrione, embotrione, topiralate. Então fazer essas boas aplicações, o milho LL tem a possibilidade de utilizar o glufosinato dentro do milho, que é extremamente importante, a glifosato também ajuda, como o Leandro comentou já, e aí pós-milho, como o Leandro vem traçando, tirou o milho, parada baixou, que deu uma semana, 10 dias ali, tem plantaninha exposta e problemática, fazer essas primeiras aplicações já, essas plantaninhas estão presentes na área. E aí complementar com a sequencial, que a gente vem falando essencial nessas plantas mais desenvolvidas, né? E entrando em produtos, como o Leandro começou a contextualizar, glifosatos com bons auxínicos, já pode alguns protóxicos como o Safenacil, já pode entrar nessa primeira aplicação. E aí sequencial, glufosinato é um produto extremamente importante. Ele pode ser associado e deve ser associado com inibidores da protóxico para ter o tal do sinergismo, para complementar esse efeito. E aí já, quem sabe, na segunda aplicação,
ou se for uma terceira, um cenário mais tenso, né, já botar o pré-emergente junto para poder, além do controle em pós, ter o controle dos novos fluxos. Ampliar um pouco aquele PAI para a soja poder ter aquela dianteira competitiva, não ter aquela competição inicial tão severa como a gente vem observando, para poder deslanchar um pouco mais. A gente já falou das perdas de produtividade, né? Mas assim, a soja hoje perde muito mais do que perdia 10, 20, 30 anos atrás. A gente sempre diz isso, a gente dá aula de grandes culturas também. A soja, cada vez ciclo mais curto, teto produtivo mais alto. Essa soja Nutella de hoje em dia... Só que ela é muito Nutella, é muito sensível. Então assim, a gente tem que cuidar muito bem dela e preparar bem o caminho, estruturar bem as fundações, os alicerces desse bom manejo, para depois tudo ficar mais fácil, né? Vocês que complementar. Não só destacar, a gente gosta de usar um termo que é herança do sistema. Se você está entrando bem já no início, já, né? Você preparou o caminho, seja para a cultura do milho, seja para a cultura da soja, você entrou bem, deu aquela dianteira competitiva que eu falei que é o período anterior de referência, você entrou no limpo, coisa maravilhosa. Pensa no milho, entra com triazinas, que é uma tributilazina, trazina ali, você faz residual, você tem menos fluxo no final da cultura do milho de plandaninha, tem menos plandaninha prevalente, você vai ter uma entre-safra mais fácil de manejar o mato, vai ter mais facilidade nessas aplicações sequenciais, aí a soja pode entrar mais no limpo. E aí você tem uma herança boa. É igual quem está no acompanhando aí que é pai, que tem um filho na roça, aquele processo de sucessão familiar que nem sempre é tão fácil, é um pouco traumático, né? Mas tem que acontecer. É assim que acontece dentro do processo dos ciclos das culturas. É um processo de sucessões bem aventuradas, bem sucedidas. Agora, quando está com o mato reinando, aí a sucessão é a herança maldita que a gente fala, né? Porque aquela legião de demônios vai passando de uma roça para outra, né? De uma lavoura para outra. Ou a gente pode usar uma outra figura de linguagem mais na área de saúde, ou seja, um câncer em metástase que a gente não consegue controlar mais, né? E o produtor não se toca muitas vezes desse problema, e a gente pode falar como produtor, né? O quanto a gente demorou para ser sensibilizado quanto a isso, e tem muita gente talvez esteja nos acompanhando, esteja atento às perdas, que a gente começou inclusive falando delas aqui hoje, né? A gente começou falando das perdas e está indo para soluções, né? Então a gente viu o cenário maldito, tá indo para as magias agora, no sentido de trazer soluções. Mas o fato é que realmente a gente tem que pensar em dar uma boa herança para o sistema, tá? Entregar uma boa herança. Inclusive você começou falando, usou a palavra legado lá no começo, né? É o legado de uma cultura para outra, né? Que vem. Muita gente, se tivesse alguém de solos aqui, estaria mais extasiado em comentar, porque estaria falando de plantio direto, de perfil de solo e etc. Mas tudo está conectado. A plantaninha está nessa conexão. E dentro de tudo isso, qual a importância do sulfofenacil dentro dessa estratégia de manejo, dentro desse sistema Crop System, soja, primeira soja e depois milho, segunda safra? Quais seriam os possíveis encaixes aí? Vocês falaram muito aí do sinergismo, né, com o glufosinato. Isso é bastante importante, mas a gente sabe que tem outras opções de entrada também. E um pouquinho, gostaria também que vocês contextualizassem um pouco com relação a controles, né? A gente sabe, é sabido, né, a alta eficiência para o controle de buva, mas também sabe que controla todo um espectro de folha larga. Então gostaria que vocês contextualizassem um pouco aí a respeito. Não, vamos contextualizar sim. A questão das aplicações que o Leonardo falou, né? Tem um mato lá, tem que fazer mais aplicações. Não é sendo direto, né? Vai querer fazer o glifosatinho com 2,4-Dzinho e um clorimuron ali achando que vai fazer uma mágica, né? Não vai funcionar assim, né? A gente é cristão, acredita em milagre, né? Mas tem que fazer algumas coisas para chegar ao milagre também, não é assim, né? Então, aí é investir. E nesse contexto entra muito o glufosinato, sulfenacil, como o Sérgio perguntou agora. Então o sulfenacil já pode ir numa primeira aplicação e deve, em muitos cenários, na primeira aplicação, com glifosato e auxínico. Então ele tem essa boa interação, a gente comentou da mobilidade, então ele não vai ter antagonismo, como se você botasse às vezes um diquat ou o finado paraquat, né? Lá com glifosato e auxínico, então ele já interage bem. E aí, se necessário, com plantas grandes, como a gente falou, você vai precisar de 2 ou 3 aplicações. Aí vem aquela história do carro, né? Mas tem que resolver o problema, para não ficar essa herança maldita no sistema, como o Leandro colocou. Então, em uma segunda aplicação, pensando em segundas aplicações, a sinergia do glufosinato com o Protox, no caso o sulfenacil. E o sulfenacil, falando em si dele, muito boa a pergunta do Sérgio, ele tem um espectro de controle muito interessante, né? Então tem várias folhas largas. A gente ficou por muitos anos falando muito só de buva. Ele é um buvicida, né? Que é um buvicida, e de fato sim, até hoje, pensando em Protox, ele vai ser o que tem um controle maior, controle superior em buva. Mas tem outras várias plantas daninhas. A gente estava conversando disso ontem, vindo para cá de madrugada também, né, do show rural. A gente foi fazer recapitular recente agora a história de mais de uma década, né, do sulfenacil.
E aí trabalhos desde o passado até agora e olhar a própria bula, né? Se você digitar no Google a própria bula lá do Safenacil e você for olhar ali as espécies que tem, são pelo menos 21 espécies de folhas largas com controle efetivo comprovado. Então, desde lá de trás, há 12, 13 anos, né, Sérgio? Então, assim, tem essa eficiência comprovada. Então, a gente falou muito de búfalo por muito tempo, mas tem várias outras espécies que também, sim, têm um bom controle com esse produto de folhas largas lá, registrado, trabalhos publicados, a nossa equipe e outras ótimas equipes do Brasil nesse sentido. E aí, as gramíneas, você não vai encontrar pensando em registro, ele solo, né, para gramíneas. Mas ele contribui sim no controle de associações com gramíneas, como alguns outros protóxicos também. Então você vai botar ali com glifosato, com glufosinato, a gente já falou de sinergismo, mas com associações que entram graminicida, como o cletodin, que hoje é o mais utilizado, sim, ele pode contribuir, acrescentar um pouco no controle dessas gramíneas, como capim amargoso e pé de galinha, que a gente comentou bastante. Aí pensando Leandro, desculpa, não só pode falar. Não, mas é que só para a gente continuar Sim, aqui, que o assunto está bastante interessante, dentro dessa situação aí que o Alfredo colocou, em que situação o produtor utiliza o Safenacil na primeira aplicação? Essa é... Né? E qual situação que ele utiliza lá junto com o glufosinato, né? Quais seriam, assim, como é que eu vou dizer assim? O encaixe. Né? O encaixe. Perfeito. Numa situação ou em outra. Antes que eu esqueça, eu até ia comentar, complementando o que o Alfredo falou, uma questão muito interessante. A gente está comentando muito o sistema soja-milho aqui. Mas o Safenacil é uma opção dentro da cultura do trigo também, né? Pô, às vezes as pessoas esquecem isso, que é uma opção interessante de você fazer dentro da cultura do trigo. É claro, cuidando com dose e estádio, mas pensando no manejo de brássica, por exemplo, no controle do nabo, pensando no controle de búfalo, pensando de alguns alvos que possam ser relevantes dentro Caruru, da... picão. Caruru, picão. Traperado. Nossa, ele é uma ótima ferramenta para controle de caruru, né? A gente já avaliou algumas condições. Talvez no futuro, não digo tão breve, né? Vai vir transgênicos com tolerância a inibidores da Protox, né? Talvez a gente tenha uma possibilidade de encaixe dele para controle de pós-emergência. Dessecação pré-colheita do feijão, a gente sabe que ele em mistura é muito interessante, especialmente área com muito leiteiro, corda, então tem opções de encaixe. Mas vamos pensar, voltar ao sistema... Uma outra encaixe também que é importante, a gente estava discutindo isso ontem com alguns produtores do Cerrado e tudo, e a gente trabalha com isso há algum tempo, já ano passado, né, Sérgio, discutiu isso também, antes do milho, nesse sistema colhe a soja entre o milho. Isso! Ele é um produto que mesmo em solo mais leve, mais arenoso, né, você consegue utilizar o Safenacil, por exemplo, um glufosinato, que a gente já falou um monte, fazer em aplique e punch, que o milho não vai ter problema nenhum, na cultura do milho, porque na soja, se é um solo muito arenoso, tem que esperar um período de dias. No solo argiloso você pode aplicar e plantar, mas no arenoso você tem que esperar alguns dias para entrar com a soja. Agora no milho não, você pode fazer a aplicação e plantar. E a gente tem bons resultados recentes do ano passado, né, Leandro? Com vassourinha de botão, por exemplo, com esse posicionamento. Então são posicionamentos que às vezes não se notam. E aí eu vou deixar o Leandro voltar agora pro maior, que é o antes da soja. São coisas que a gente tem que explorar mais e que a gente pensa numa versatilidade de um produto. Quando pensa em vassourinha de botão, vem muito na cabeça de muita gente a flumoxazina. E nos últimos ensaios nossos, pensando em inibidores da Protox, a flumoxazina também assim como a Tifinacil, assim como vai vir, tem o Rapidsil, depois vai ter o Carfentrazone e tantas outras. Mas quando a gente pensa nos últimos ensaios que nós tivemos com vassourinha de botão, especialmente no Mato Grosso do Sul, o Safenacil chamou muita atenção para nós nas misturas. Então, assim, não é disruptivo porque o produto já existe, a gente já sabe que ele controla. Só que parece que tem que ser invocado isso, tem que ser evidenciado mais isso, né? O Alfredo mencionou de gramíneas. Pouca gente sabe disso, é interessante. Sabe que todo inibidor da Protox, incluindo o Safenacil, contribui significativamente nas misturas com graminicidas. É sinergismo isso. E que você num cenário, por exemplo, eu quero comentar da sequenciais que você perguntou, agora que eu já chego nela. Muitas vezes numa segunda aplicação, o cara tem pé de galinha, tem alvos de folha larga lá, e o cara fica se perguntando, peraí, eu tenho que controlar búfalo e tenho que controlar pé de galinha. O que eu faço agora? A sequencial não ficou aquela maravilha que eu gostaria? O que eu faço? Você pode fazer uma mistura tripla com duplo sinergismo. Mistura tripla, 3 produtos com duplo sinergismo. O que seria isso? Seria o glufosinate, dando sinergismo junto com o Protox, que pode ser o Safenacil, junto com o graminicida. Lembrando que glufosinate mais Safenacil, sinergismo, e o graminicida mais o Safenacil, sinergismo também. Então mistura tripla com duplo sinergismo. E aí voltando à tua pergunta, terminou de colher o milho lá, baixou a palha, você vai fazer a aplicação. Ok, se esse mato tiver bruto, crescido, enorme, grande, tampando o solo,
talvez seja interessante fazer um inibidor da protox, seja interessante fazer um sulfenacil em mistura já com auxínico, mais glifosato. Quando eu menciono auxínico, pode ser um triclopir, pode ser um alauxifem também. E aí você mistura ele junto por 2 motivos. Primeiro, baixar essa massa, porque a pancada vai ser mais violenta. Então você baixa essa massa, plantas maiores, precisa de aplicações mais brutas. E o segundo motivo é, a sequencial muitas vezes pede de nós, se já não foi na primeira, um pré-emergente tem que ir na sequencial. Então quando você vai colocar nessa sequencial um produto que seja ação de pré-emergente, tem que atingir o solo tem que estar descoberto ou coberto com palha, não massa verde. Porque se ele cai na massa verde, se ele cai no verde, ele é absorvido e você perde a eficácia pré-emergente que você quer. Então o que tem que acontecer? Você queima essa massa e aí faz o quê? A possibilidade de maior atingimento no alvo, que é o solo mais palha. Então o contato entra na primeira. Agora, se você perguntar para mim, Sérgio, onde eu prefiro? Se eu puder escolher pensando só no mato, né, e sem aquele mato bruto na início, sem colocar o pré-emergente, pensando numa área sem verde, aí na segunda você tem um sinergismo colossal quando você coloca ele junto com o glufosinato, por exemplo. O sinergismo é muito significativo, tem vários trabalhos de pesquisas que mostram isso, não só nossos, né? A gente já tem até o arranjo mais ou menos de dose exata que fica interessante para ele em cada alvo, mas é sinergismo realmente real que você observa. Desculpa, eu precisei falar uma coisa. É nessa lógica mesmo, porque daí o pré-emergente vai entrar na segunda sem muita massa verde. É um erro recorrente que a gente vê esses últimos anos, botando na sequencial o pré-emergente, com glufosinato, por exemplo, e aí com muita massa verde. E aí o pré-emergente não chega ao solo, não vai ter eficácia. Aí vem a reclamação, não funcionou direito. Mas aí tinha uma massa verde lá, uma maçaroca, não chegou no solo. Então se põe o sulfenacil na primeira, você baixa essa massa verde. E aí na segunda aplicação, aí é um questionamento que fazem muito para nós, né, Sérgio? Mas na segunda se queimou na primeira, não. Mas aí a segunda, você aumenta um pouco o intervalo. Isso. Quando você põe o Protox na primeira, o sulfenacil na primeira, você aumenta o intervalo. Se era 7, 10 dias, você vai aumentar para 14, 21 dias. E aí na segunda aplicação você vai pegar o quê? O que rebrotou da primeira e não controlou e algum eventual novo fluxo, ou que estava embaixo da palha. E aí você complementa o efeito da segunda com pouca massa verde junto com o pré-emergente. E a soja na sequência. Essa é uma coisa que a gente não destaca, porque para nós às vezes parece óbvio, mas é importante dizer o óbvio, né? Quando você usa um produto de contato na primeira, você precisa de rebrota. E aí essa rebrota às vezes demora. Então quando você tem uma janela longa entre o milho e a soja, é interessante você ter essa demora, porque daí você tem essa possibilidade de entrar a segunda com mais time, entendeu? E a importância de ir pro campo e não acreditar em receita de bolo, né? Porque você tem que ver a planta brotando. Então assim, não é... Aí você faz a primeira num momento seco, ou seco e frio, como é regiões mais a sul, às vezes com 2 semanas não vai ter rebrota. Daí você faz sequencial em cima de planta sem rebrota, depois ela rebrota lá na frente. Então, a pessoa pergunta pra nós, quantos dias eu faço segundo? Depende, né? Depende. Aí se depende, tá, quando seus produtos de contato tem a rebrota, é óbvio, é lógico, mas assim... Mas esse depende, vale para sistêmicos também? Sim, porque quanto mais quente, o intervalo costuma ser menor, porque metaboliza o produto lá dentro da planta mais rápido, né? E se tá mais frio, mais ameno, igual o Alfredo falou, às vezes, mesmo usando só um glifosato e um auxínico, que são sistêmicos ali no primeiro, que você vai fazer sequencial com contato, às vezes da primeira para a segunda muda o intervalo. E para cada espécie muda o intervalo também. Então, assim, não existe uma fórmula mágica, entendeu? Isso que é interessante. E alguns podem estar falando, você está falando interessante porque... Não. É interessante porque eu e você, tô olhando pro Sérgio agora, mas eu e você, a gente pode se diferenciar no campo. Realmente, e deve se diferenciar no campo, não só pode, deve, estando atento a esses detalhes. Sério, eu acredito que quem nos ouve também agora nesse momento, é para todo mundo, assim, diferenciação de produtor indígena agrônomo, eu acredito que já acontece isso há algum tempo e vai cada vez ser mais marcante aquele cara que manja trabalhar com plandaninha. Assim como era na década de 90, começo dos anos 2000, quando nós não tínhamos transgênico, o bom agrônomo, o bom pesquisador era aquele que sabia lidar com eficácia, trazer solução de fato no campo, bom produtor para a planta daninha. Porque era difícil a vida e agora está ficando cada vez mais difícil. Eu acho que nós já chegamos no cenário, foi até pior do que era na década de 90. Aproveitar até essa tua deixa, Leandro. Acho que isso pode ser até uma pauta para um próximo podcast, porque realmente a questão aí de planta daninha, ela sempre foi importante, mas ela está numa crescente. A problemática de planta daninha ela é cada vez maior. O Alfredo até mencionou os milhões de hectares que vem aumentando ano após ano, mencionou pé de galinha e Capoeiraba, mas isso acontece para todas. Exato.
E a gente teria assunto aqui não para falar só uma horinha aqui, que eu acho que a gente falou, mas para falar aí uma semana ou até mais, né? De tanta coisa que a gente tem que abordar sobre o tema. Mas eu aproveito a oportunidade aqui, em nome da BASF, de agradecer aqui a presença de vocês no podcast. Obrigado. E abrir a palavra para cada um de vocês para fazer as considerações finais, então. Fala das redes sociais, Alfredo. Sim, eu vou falar depois, né, no complementa. Mas você que tá nos assistindo aí, pessoal, a gente agradece a atenção, agradece aí quem está nos assistindo nesse podcast todo, né? Espero que tenhamos contribuído com essas informações, essas discussões aqui, né, Sérgio? E sigam, acompanhem as nossas redes sociais. Depois a gente põe a descrição aí também, passa a descrição para vocês acessarem, né? Então, canal no YouTube, professores Alfredo, Leandro. Então, redes sociais pessoais, nossa, Instagram e outras redes sociais, né? Então, a gente tenta conciliar muito bem a parte de pesquisa com a parte de divulgação. Então, a gente vem investindo nesse sentido de divulgação em redes sociais, mas tem que ter resultado de pesquisa. Isso a gente faz há bastante tempo, há vários anos, publicando. Porque senão a gente vê muita gente conversando bastante em rede social e não produz nada significativamente, né? Então, assim, conciliar bem ter o equilíbrio da pesquisa com a divulgação. Então, a gente publica aí dezenas de artigos por ano, trabalhos, enfim. O último Congresso Planzanias foram 52 trabalhos apresentados pela nossa equipe. E aí já fica o convite. Só uma observação, né? Assim, a gente não fala isso com orgulho e com arrogância. Graças a Deus a gente vem sendo muito bem-aventurado, muitas bênçãos, né? Muitas parcerias que propiciam isso realmente para que a gente possa alcançar esses números. E a gente não faz sozinho. É uma equipe enorme, porque a gente vê muito pesquisador de rede social que fala muita coisa, que produz muita coisa sem equipe, né? E a gente faz parte de um conjunto de pessoas que trabalham em sinergismo, né? Então é muita gente batalhando, né? E Sérgio, obrigado pela parceria. Desculpa, pode continuar. Não, só a última coisa para finalizar. Convida para o Congresso. Isso, tem 1 ano e meio ainda, né, Sérgio? O Sérgio vai estar conosco com certeza. O próximo Congresso de Planzanias vai ser primeira ou segunda semana de agosto de 2026 em Foz do Iguaçu. Então a gente está fazendo parte da organização desse evento e desde agora já fica o convite para vocês estarem com a gente nesse evento, que é o maior evento da parte de Planzanias da América Latina e um dos maiores do mundo, né? E vocês estão diante aqui do presidente do Congresso, né? Que é o presidente da comissão organizadora, que é o Alfredo, né? Ele vai estar à frente dessa organização, que não é só ele está presidindo. Ótima equipe. Tem uma ótima equipe que está por trás, a sociedade está se empenhando bastante nesse processo. A gente conta com o apoio de empresas como a BASF, que é parceira, não só nossa, mas da Sociedade Brasileira de Ciências e Plantas Daninhas, para estar nessa empreitada, né? E enfatizando um pouco aquilo que o Alfredo falou, se tu é @oficial Alfredo, como que é a tua? Alfredo. @oficial Alfredo Agro, é isso. Essas são as redes do Alfredo, a minha é @professor Paiola, tá? Não esqueçam de procurar também a gente no YouTube, é professores Alfredo e Leandro Albrecht. É o sobrenome alemão mais complicado, só que se digitar só professores Alfredo e Leandro, tá ok, vocês vão conseguir achar fácil no buscador do YouTube. E uma coisa que eu quero, se me sobra alguns segundos ainda, porque estão avisando que é para acabar aqui, né? Mas assim, não. Mas nós temos, eu sei que o assunto tem muito pano para manga, porque a gente tem que ser realmente objetivo, direto e compacto, né? O máximo possível. Mas esse assunto, como o Sérgio falou, é muito amplo. Não é num podcast de 1 hora que a gente vai resolver os problemas do Brasil de planta daninha, mas é um insight inicial. E aí o nosso pai sempre costumava falar, né, que a agricultura, a roça, não é igual a fábrica de prego. Entra 100 kg de ferro, sai 100 kg de prego. Não é assim que funciona. E hoje a gente sabe, assim, transpondo o que o pai falava para os dias de hoje, né, Alfredo? Não é uma vereda dos coaches, sabe? Você pegar um guru que vai te dizer que faça isso, faça aquilo e a magia vai acontecer. Não é bem assim, gente. Tem que procurar boas soluções, tem que procurar inovações, tem que pegar boas moléculas como o Safenacil e entendê-la melhor em todo o seu alcance. Então tem que fazer realmente sair água de pedra, entendeu? E realmente essa diferença é eu e você que somos responsáveis por ela. Não é ninguém que vai fazer por nós, tá? Então, assim, muito obrigado, Sérgio, mais uma vez. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe nossa safra aí, a vocês que nos acompanham, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Então, gostaria de novamente agradecer a presença de vocês. O tema de plantas daninhas ele é muito grande, de grande importância e relevância para o agricultor. Então, e agradecer a todo o pessoal que nos assiste em nome da BASF, nos acompanha nas redes sociais, nas mídias sociais, que nós temos muitos assuntos interessantes para auxiliar o agricultor. Muito obrigado.